Bem-vindo a mais um capítulo espiritual. Nesse vídeo a gente vai entrar no capítulo 2 e a gente não vai dar para terminar porque os capítulos são um pouquinho compridos e são muitas histórias. Então vamos lá. Esse começo, ele fala que os nossos dias, eles são determinados. O Senhor conhece os nossos dias, o número de dias que a gente tem aqui na Terra. Ele cita uma escritura que está em Doutrina e Convênios, que fala que eu, Senhor, determinei os dias de sua aprovação. Isso está em Doutrina e Convênios 29, ou seja, mostrando de como esses dias eles são conhecidos para o Senhor, não é um número aleatório, uma coisa aleatória. Em Jó, também, Jó 7 e Jó 14, os capítulos, ele fala que os dias são determinados e os números de meses estão contigo. Mais uma vez indicando isso, né? O apóstolo Paulo também falou em Atos 17, o tempo já era determinado antes da terra. Na escritura de Alma, que é Alma 40, ele fala que o Senhor sabe de todas as coisas que são determinadas para o homem. E também ele fala para Joseph Smith, na escritura de Doutrina e Convênios 122, que ele fala que os teus dias eles são conhecidos e se ele cumprisse o que ele precisava fazer, o número de dias não ia ser, número de anos, não ia ser diminuído. E aí ele passa já para esse próximo tema de que a gente ajudou com o planejamento antes da gente vir para a Terra. Ou seja, a gente não só tinha esse tempo de a gente estar aqui na Terra planejado, como a gente ajudou com isso. E aí, ele fala que muitas vezes, quando a gente não tem o conhecimento, a gente fica dependendo da fé no Senhor e tem uma certa incerteza, e muitas escrituras não respondem sobre isso. E aí ele fala que um discurso do elder John Whitsoe, ele falou que o Senhor, ele propôs um plano e a gente aceitou esse plano. E esse plano, ele é intencionado para todos os homens. E a gente se tornou participante desse plano de salvação de todas as pessoas. Ou seja, está querendo mostrar que esse não é o plano que o Senhor colocou, mas a gente aceitou e a gente aceitou, não, eu quero participar desse plano. Então a gente se torna participante. Então a gente sabia das coisas que a gente ia passar na Terra. E um discurso do Joseph F. Smith fala que a gente estava lá, a gente estava interessado e a gente participou dessa grande preparação. A gente entendia o que precisava ser feito e o que ia acontecer, e a gente participou de organizar esse grande plano e os seus propósitos. E a gente entendia tudo. Ele cita uma escritura de Alma, que fala que a gente é ordenado antes. Acho que tem várias escrituras que a gente fala de pré-ordenação, de que a gente foi ordenado antes. Ou seja, a gente tem uma participação desse plano aqui na Terra antes. E aí tem uma experiência do Edward James Wood, que ele fala que ele era presidente do Templo do Canadá e eles estavam organizando, feito uma caravana para ir pro templo. E aí tinha muitos casais, ele estava encorajando as pessoas para irem, e tinha uns casais que não tinham filhos, ele fala que não tinham sido abençoados com filhos, estavam indo. E aí ele falou que lá numa sessão, esse presidente Wood, ele viu espíritos, estavam em cima assim, da congregação. E aí ele falou para as pessoas lá que tinham espíritos que estavam ansiosos para vir para a Terra e receber corpos mortais. E aí ele falou que outras pessoas também presenciaram isso e que dele fala que depois, tipo um ano depois, 2 desses casais que estavam lá foram abençoados com filhos. E aí depois ele volta na experiência de Henry Zollinger. Henry Zollinger foi aquele que ele morreu esmagado por um negócio de feno, e aí ele viu o corpo dele e junto do corpo dele estava o anjo da guarda, a mãe e a irmã, que ele viu como espírito adulto lá, né? Ele fala que o guia dele mostrou espíritos de crianças que iriam nascer na família dele, se
a gente fosse fiel. E eles estavam tudo em estatura de adulto e eles permaneciam numa esfera diferente das pessoas que já tinham morrido. Ou seja, os que antes de morrer ficam numa esfera e os que já morreram ficam em outra. E muito interessante o detalhe do si, né? Eu acho que muitas coisas, a nossa fidelidade interfere em mais do que a gente imagina. Ele vai para outra experiência de Niels P.L. Eskilts, não sei, ele é Danish, ele era convertido à igreja e ele sofreu um acidente e ele ficou paraplégico quando tinha 10 anos. E aí ele fala que os 16 anos seguintes foram horríveis, de sofrimento e tristeza para ele. E aí depois ele conheceu o evangelho. E aí ele falou que ele teve uma visão. E aí ele explica um pouco aqui de como era essa visão. Ele fala que o que ele olhava com os olhos, ele via a visão. Era como se ele, em vez de enxergar, vamos dizer, ele enxergava com os olhos dele. E ele viu que ele disse que viu várias coisas e ele falou que ele viu que ele sabia antes de vir para a Terra que ele tinha concordado com tudo isso e que ele ia ser recompensado pelo esforço e fé dele. Muito interessante, né? Nos dá uma fé, assim, uma força pra gente continuar enfrentando o que a gente tiver enfrentando, sabe? Eu acho que volta pra fé, confiança. A gente não entende muitas coisas. Eu acho que vendo essas histórias nos ajuda um pouco. Muitas pessoas não ficam sabendo dessas histórias, mas eu acho que para quem fica sabendo, pelo menos para mim, eu acho que eu consigo ter um pouquinho de fé para suportar certas coisas, sabe? De que não vamos confiar, que tem um propósito, o Senhor tá aqui. Isso mostra também que o Senhor é realmente um Pai de infinito amor, que Ele nos ama, mesmo a gente achando que Ele esqueceu, que Ele não tá nem aí, que não tem resposta para isso, que não sei o que, a gente pensa milhões de coisas, mas tem um propósito, né? E aí tem um discurso, ele é um pouquinho grande, do elder John Taylor. E é assim, ele dá mais um resumo do nosso plano de salvação, sabe? Só que a linguagem é bem bonita. Quem quiser ler, eu vou deixar nas notas a referência. Mas ele fala assim, não sabes tu que... Ele fala assim nessa linguagem. Não sabes tu que moravas nas eternidades em espírito com o Pai e a Mãe Celestial e tal. E aí ele vai falando dessa forma de todo o plano, que a gente crescia em inteligência e que a gente via outros seres passando por isso, pelo processo de vir à Terra e receber a sua exaltação. E a gente estava ansioso para fazer isso também e a gente participou de realizar isso. E eu achei interessante desse discurso dele é que ele fala que algumas pessoas foram permitidas fazer convênios com outras, de ser anjo da guarda, às vezes de marido e mulher, de filhos. Ele não fala, ele não explica aqui. Todo mundo faz isso, ele não entra em detalhes. Pelo que ele fala, algumas pessoas foram permitidas fazer isso. E eu gosto muito desse fato de que, na verdade, não é uma linguagem estranha pra gente fazer convênios, né? Porque eu acho assim, a minha interpretação do que a gente aprende no templo é que a gente também fez vários convênios. Porque o que a gente não aprende no templo, na minha interpretação, não é uma mera história da criação. Para mim, eles usam a história da criação para representar o nosso caminho. Então, tipo assim, tá muito claro ali que mostra antes, durante e depois. O antes sendo o Jardim do Éden. E o que eles fizeram lá? Convênios. Então, isso aqui que ele tá falando que ele menciona de que a gente pode ter feito alguns espíritos fazer convênios com outras pessoas. É minha crença que a gente fez um convênio com o Pai de que a gente viria. Então, o fato de a gente estar na Terra é a nossa demonstração de que a gente fez um convênio de vir.
entendeu? Só que não só de vir, né? De cumprir tudo. E aí, ele passa para a história de que temos um tempo de morrer. E aí ele cita aquela escritura, tem um tempo de viver e tem um tempo de morrer. Ele cita a escritura de Doutrina e Convênios 42, que fala que se aquele que tiver fé para ser curado, se não for o tempo dele morrer, ele vai ser curado. Ou seja, dando a ênfase de que a gente tem um tempo determinado para ir, né? E aí ele fala que o próprio Jesus Cristo sofreu muitos ataques, só que sempre menciona assim, não era a hora dele. Ele cita que essa é a escritura de João 7, João 8 e João 12. Mas ele fala que quando estava chegando próximo dele morrer, ele falou que a hora tinha chegado. E o interessante é que ele fala que, assim, que a hora chegou em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Ele estava falando o que ia acontecer consequentemente. Ele ia ser glorificado. Não era só o fato de morrer. Ao morrer, ele iria ser glorificado. Tipo, ele iria ser glorificado porque ele concluiu a missão dele. E aí ele também dá a experiência de Abinadi, que quando ele estava lá na frente do rei Noé, eles foram tentar pegar, machucar ele. Ele falou, não toque em mim, porque eu não dei a minha mensagem. O Senhor não vai permitir que eu sofra alguma coisa até eu dar a minha mensagem. Ou seja, aí também já é outro nível, porque ele sabia mesmo. Ele disse, nem tente, porque eu sei qual é a minha missão e eu sei qual é o meu tempo, porque o Senhor mostrou pra ele. Muitas vezes a gente não tem essa certeza, essa dúvida, né? Ou aí fica essa dúvida, né? Ou seja, aí a Abinadi também é mais um exemplo de que a gente tem um tempo e uma missão, né? E principalmente uma missão. E quando o pai de Joseph Smith estava morrendo, ele deu uma bênção em Joseph Smith. E nessa bênção ele menciona que ele iria viver até ele cumprir o que o Senhor tinha ordenado para ele. Ou seja, não é só do tempo, mas também da missão, né? É sempre atrelado com a missão. E aí, o último tópico é que esse tempo, ele pode mudar. Tipo, a pessoa morre, mas não era o tempo dela, ou então não é realmente, tem mais missão que ela precisa cumprir, então essa pessoa vai voltar. O que eu acho que é o centro das razões das EQMs, ou seja, das experiências de quase morte, porque muitas são pessoas que falam que, não, o que você tá fazendo aqui? Não é a sua hora, volte. Eu sempre penso quando eu ouço experiência que o pessoa tá lá, morre, tipo assim, ela tá lá normal, né, mas ela coisas estranhas, não sei o que e tal, o que eu tô fazendo aqui. Tipo, ela morre, aí a pessoa, ei, o que você tá fazendo aqui? Rapaz, se eu soubesse, eu não tava aqui. Ou então eu digo, bicho, eu morri, velho. Eu não fiz nada, não. Eu não fiz nada de propósito, não. Teve um recentemente, uma história que eu vi. Aí o cara morreu. Aí disse que viu um anjo. E aí o anjo, o que você tá fazendo aí? E ele falou, e ele morreu. Aí ele disse que ele tentou entrar de volta no corpo dele, mas não conseguiu. Aí ele disse que viu um anjo. E o anjo perguntou, o que você tá fazendo aqui? Aí ele conta a história normal, né? Aí eu fiquei pensando, rapaz, eu digo, sim, eu tô tentando entrar de volta. Mas vamos lá, corta isso. Aí vai para o tópico de que esse tempo ele pode mudar, que é o tema central das EQMs, né? E aí ele cita logo a experiência de Ezequias, que é o rei de Judá, que o profeta Isaías chegou para ele e falou que ele ia morrer e foi embora. Aí ele chora e vai orar ao Senhor. Aí Isaías, o Senhor fala para ele, pode voltar, fale para ele que ele vai viver. E aí ele volta e muda. Diz que ele ia viver e a gente vê nas escrituras que ele viveu mais 15 anos. Ou seja, uma prova de que o tempo é determinado pelo Senhor. Todo mundo tem um tempo determinado, porém esse tempo pode mudar de acordo com a vontade do Senhor, né?
E ele fala que João e também os 3 nefitas também provavelmente tinham tempo de morrer, e aí, de acordo com a vontade do Senhor, eles pediram, o Senhor permitiu, eles viveram até hoje, morreram depois, ninguém sabe, mas que mudou, né, o tempo deles. E aí tem uma experiência muito interessante, que é de Marie W. Weiss. Ela é a esposa de um homem converso na igreja. E eles estavam juntando muitos nomes para fazer os convênios dos parentes deles no templo. Muito, eles estavam fazendo isso muito. E o marido dela gostava tanto que ele decidiu se voluntariar para uma missão sobre isso, para fazer trabalho no templo. E aí ela fala que ela teve uma visão. Ela disse que, na verdade, é um sonho. Ela disse que ela viu um espaço, assim, um vale bem grande, cheio de pessoas lá. E tinha um líder no meio desse grupo de pessoas e ele estava vestido com uma roupa assim de antigamente. E aí ela também viu o pai do marido dela, o sogro dela, assim, um pouco afastado. E aí ela fala que esse líder foi lá no sogro dela e falou: olha, a gente escutou que pessoas na terra fizeram em nosso favor um trabalho que vai nos trazer grande felicidade. Você pode nos contar a respeito disso? E aí ela conta que o sogro, ele conheceu o evangelho logo antes dele morrer, ou seja, ele não conheceu muito o evangelho, ele conheceu o evangelho e logo morreu. E aí ela falou que o sogro falou assim: eu sinto muito, eu não posso, porque eu só conheci o evangelho muito pouco antes de eu morrer. Você devia ir para o meu filho. O meu filho é fulano de tal, falou o nome, que é Henry Wise, e ele é um missionário. Talvez ele pode lhe falar a respeito disso. E aí ela disse que o grupo decidiu que eles iam fazer uma petição pedindo para o Henry Wise ser chamado no mundo espiritual com a missão de pregar para eles, para todo esse povo que tinha muito de cara com isso. Aí ela falou que ela contou, né? O cara voltou da missão. Eu não sei se era uma missão curta, eu acho que ele voltava. Enfim. Aí ela compartilhou o sonho com ele. Ele interpretou: eu acho que deve ser, talvez eu tenha que me esforçar mais, talvez tenha algum nome que eu perdi, que eu esqueci, que eu faltei de ver. Enfim, ele continuou fazendo mais ainda o trabalho dele, né? E aí ela fala que 6 meses depois, o cara adoece, vai no hospital, um câncer. E aí foi operar o câncer, não, o câncer se espalhou. E aí o cara morreu. Tipo assim, né? Experiência que faz você pensar sobre várias coisas. E é muito interessante qual é a lente que a gente enxerga essas experiências. Porque a princípio você olha assim que é uma coisa, poxa, o povo tá interferindo, não sei o quê. Só que aí você olha com a lente do plano do Pai Celestial. A coisa mais importante que tem aqui na Terra não é a gente viver, ficar rico, aproveitar e curtir. Às vezes a gente esquece, a gente pensa que é isso. Tem pessoas que cumprem a missão deles na Terra em poucos anos de vida. Meu filho, que ele é especial, ele tem uma missão diferente da minha. Todo mundo tem uma missão diferente. A gente não sabe qual é a missão do outro, principalmente. Eu acho que talvez, quem sabe, se a gente se achegar ao Pai e perguntar, ele nos fala qual é a nossa missão, porque é nossa. Então, assim, a gente, como foi falado, teve um que falou, que não gostava de como a gente enxergava a palavra, como a gente dizia a palavra morte, porque vinha carregada de muita coisa negativa. E faz parte, nessa experiência, faz você refletir um pouco de que existe o plano do Pai, né? E quantas pessoas lá não iam ser beneficiadas escutando, elas já tinham os convênios e elas iam escutar e aprender, elas queriam muito aprender sobre, né, o plano. E eu acho interessante que a esposa recebeu essa visão e fica parecendo que um mais aviso, o marido vai morrer.
E aí tem outra experiência que é muito boa também. Foi um irmão Patterson tava dando a bênção numa menina. Muito interessante essa experiência também. Esse irmão Patterson tava dando uma bênção numa menina chamada Samuel Cornwall. E aí ela tava mal, quase morrendo, né? E ele fala que e eu acho que quem conta, não sei se é a mãe, porque a mãe tava lá. Enfim, aí ele tava dando a bênção nela e fala assim, que durante a bênção, ele pausou por alguns momentos e ele, tipo assim, olhou meio pra cima, como se estivesse focando em alguma coisa acima. E depois ele continuou a oração e terminou a bênção. Durante a bênção, ele fala que ele sentiu o poder de cura do Senhor entrar na menina e curando o que estava afligindo ela. E eu sabia que ela tinha sido curada. E aí ele fala que depois de concluir a bênção, ele perguntou para a mãe da menina se ela tinha perdido uma irmã. E aí ela falou, sim, eu perdi minha única irmã. E ele falou assim, eu pensei que sim, porque eu vi uma jovem muito bonita e ela estava intercedendo nos céus a favor da sua filha. Eu acho que ela devia estar suplicando ao pai em favor que realmente escutasse a oração, né? A bênção que ele estava dando. Enfim, estava ajudando, né? Muito interessante também, né? E aí, essa experiência aqui é muito boa e é a penúltima. Vamos lá, essa experiência é muito boa. Tinha o Elder, são dois Elders, o Elder Smoot e o Elder Edward. Quem conta, parece, essa experiência é encontrada num diário que um presidente de missão fez, o presidente da missão Samoa. Acho que ele talvez anotava todas as experiências interessantes da missão. E aí tem o do Elder Smoot e do Elder Edward. O Elder Smoot, ele antes de ir para a missão, ele fala que a mãe dele tinha pedido para ele não ir nadar na praia de Samoa, é o que mais tem, né? Uma ilha. Aí, enfim, ele foi pra missão e aí ele disse que logo lá na missão foram pra praia, um monte de elder, um monte de missionário. E aí ele fala que ele foi persuadido por esse elder Edward pra ir na praia. Aí ele disse que foi, aí disse que esse elder caiu num buraco lá no Arrecife. Enfim, aí disse que esse elder, cadê fulano de tal? Foram procurar, acharam o cara, tiraram, arrastaram pra areia. E ele fala assim, que disse que ele olhou para o companheiro e disse, não, ele tava morto. Morto. E aí disse que começou, né, a juntar outras pessoas ao redor e tal. E aí falaram, puxa, rapaz, outro dia morreu um aí, nesse mesmo local. E aí ele fala isso como uma coisa que não tava ajudando ele lá. E aí ele falou que ele sentiu que ele não iria, que o companheiro, né, dele lá não iria viver se ele não desse uma bênção, se ele não usasse o sacerdócio. E aí ele disse que foram pegar a roupa, os garments dele, colocar no corpo do Elder. E aí disse que o povo que tava lá, né, começou a falar de esse negócio de colocar superstição, né? Não dá pra fazer isso, de ficar mexendo com o corpo já morto, a pessoa que já foi embora, não sei o que, enfim. Mas ele disse que foi obediente e fez. E aí ele deu uma bênção e o cara viveu. E aí o Elder Smoot fala que depois ele prestou um testemunho para os missionários. Eu acho que depois, né? E de como ele viu o corpo dele, como ele viu trazerem o corpo dele para a praia, e ele disse que ele tocou o morto, lá em espírito, tocou no ombro do Elder Edward e falou que
ele só iria trazer o corpo de volta se ele usasse o sacerdócio. Ou seja, eu não sei nem às vezes o que falar, assim, é tão assim, né? Só que eu já vi experiências de que pra gente tudo isso acontece de uma forma muito rápida. Mas como a pessoa tá do outro lado, às vezes ela já se encontrou com outro, com tipo o anjo guardião que sempre tá lá, que já deu informações e com certeza se não foi ele, eu vou me salvar, vou pedir pra ele dar uma bênção. Não, ele com certeza recebeu permissão pra dizer, se ele der uma bênção, você pode voltar e continuar, entendeu? E aí ele tentou. Eu digo isso porque tem uma outra experiência de um cara que ele é membro da igreja. Eu acho que é uma experiência mais recente. Não é uma experiência, porque a gente vê que essas experiências que elas são um pouco mais antigas. Essa experiência, eu acho que é um pouco mais recente. E ele é um cara que ele estava dirigindo, estavam voltando para casa de um passeio, ele, a esposa e os filhos, e aí ele meio que cochilou assim no carro, e aí teve um acidente horrível e morreu a esposa dele e um filho dele. E aí ele fala que tava lá, né, lá ainda dentro do carro, no acidente, e aí ele finalmente assim, ele saiu do corpo dele. Tipo assim, você pode dizer que quase todo mundo morreu mais ou menos na mesma hora, né? Todo mundo sofreu o mesmo acidente. E aí, quando ele saiu do corpo, ele viu a esposa dele veio falar com ele, muito bonita, ele descreve ela, e ela falou, você não pode ficar, você tem que voltar. Ou seja, como se ela tivesse muito mais informação do que ele. Tipo, sim, eu acabei de chegar, o que é que tá acontecendo? Não, ela já, como se ela tivesse chegado, já sabia que isso precisava acontecer, e que ia tudo ficar bem, e que ele precisava voltar e ficar com o outro filho deles que viveu. Entendeu? É muito interessante, porque a gente também já viu histórias que fala que o tempo e o espaço são diferentes. Então, é muito possível isso acontecer. E aí, a última experiência é do presidente Heber J. Grant. A esposa dele tinha falecido e ele resolveu levar as duas filhas pra, tipo, passar um tempo. Ele fala que pra tirar pra se distrair, né, daquele peso de ter perdido a mãe. E aí ele fala que elas ficaram muito doentes. Disse que uma delas estava muito ruim, muito ruim. Disse que o batimento do coração dela era 28 por minuto. Ele disse, não, ela vai morrer. E aí ele disse que se ajoelhou e orou. E ele chorou muito, ele estava muito angustiado e pedindo para o pai, que ele já tinha perdido a esposa, que não deixasse perder uma filha também. E aí ele disse que sentiu que ele deveria chamar 2 missionários que estavam lá. Ele morava em Utah, mas eles estavam passeando em Washington. E tinha 2 missionários lá em Washington também, que ele deveria chamar eles para abençoar. E aí ele chamou Hiram Clausen e George Q. Cannon. E aí ele fala que eles vieram e deram uma bênção. E aí e ela viveu, ela ficou bem. Só que ele fala que na bênção, ele falou, o George Q. Cannon falou uma coisa peculiar, uma coisa que chamou a atenção dele. Ele fala assim, que uma das coisas que ele falou na bênção foi que o adversário, o destruidor, declarou a sua morte e fez um anúncio público que você vai morrer. Mas pela autoridade do sacerdócio, do Deus vivo, eu repreendo o seu decreto, esse decreto do adversário, e digo que você vai viver. Aí, ele meio que termina por aqui, porque ele tá querendo só dar ênfase nisso das coisas no título, né, de que o prazo da pessoa pode mudar. Só que, nas notas, tem uma explicação de por que ele falou isso. E ele fala assim, que o presidente Grant explicou por que ele falou isso. E ele fala assim, o presidente Grant era o pai. E ele falou assim, que depois daquela bênção, ele ficou com aquilo na cabeça. E aí, quando eles estavam depois se reunindo para ir embora, veio uma pessoa, que era um cara, a mulher desse cara, ela era responsável pelo local que eu estava ali, tipo o hotel. E esse cara falou que a esposa, quando soube das filhas doentes, ela era tipo espiritualista, sei lá,
ela foi num médium que ela tinha e falou. E ela disse que quando falou dessas filhas, a médium, sei lá, viu lá essas duas meninas ficando doente, e uma delas morrendo, e ela sendo colocada no caixão, e ela sendo levada, botada num trem, sendo levada para um lugar que tinha muitas montanhas. Tipo assim, ele fala que ele descrevia o local, mas sem dar o nome, dizendo que era Utah, mas só descrevendo o local. Inclusive, ele também falou e sendo enterrada em tal cemitério. E ele fala que ele descreveu o cemitério, que parece que só tinha um na época. E, ou seja, isso é um testemunho não só desse mero tema de que o nosso tempo pode mudar, mas do poder do sacerdócio, né? E de que a gente pode confiar. Não é, não, quando tudo não der certo, eu vou procurar o poder do sacerdócio. Não, a gente precisa confiar e ter fé e que foi o meio que o Senhor nos deu para nos ajudar, né, aqui na Terra. E aí, ele finaliza esse tema falando uma fala do Heber Q. Hale. Heber Q. Hale é um que teve uma visão, que justamente ele falava que ele via que as pessoas lá do outro lado não gostavam de como a gente usava a palavra morte e como vinha atrelada com coisas negativas. E ele fala que esse Heber Q. Hale falou que quando um homem, uma pessoa, né, fica doente, a coisa mais importante não é se ela vai viver ou se ela vai morrer. O que mais importa do que viver ou morrer é se a pessoa está fazendo o que o pai quer que ela faça, cumprindo a missão dela. Isso é mais importante do que viver ou morrer. E é muito interessante pensar mesmo, porque, na verdade, mesmo a pessoa morrendo, a gente vê que ela continua cumprindo a missão do pai. Ela pode continuar fazendo, né? Ou seja, muita assim, ênfase para mim, isso fortalece o meu testemunho para eu continuar fortalecendo o meu testemunho. Porque quando a gente vai embora daqui, não é uma coisa assim, não é outra vida. Eu continuo com o meu mesmo testemunho, eu continuo com a mesma missão, que é a missão do Pai, entendeu? Muito importante da gente saber e determinar a nossa fé, o nosso propósito, os nossos desejos e a nossa vontade, né? E, acima de tudo, que o Pai é um Pai amoroso, ele tem um plano, e tudo isso faz parte desse plano. E esses são só, isso que eu gosto de ler nesse livro, são só aspectos que fazem parte desse plano, sabe? Situações peculiares que a gente não vê muito aqui, mas que, na minha perspectiva, na minha opinião, assim, eles fortalecem o meu testemunho de que não tem dúvida que essa terra, esse tempo aqui é o tempo que a gente tem, assim, para viver, para curtir. A gente tá muito enganado em pensar que eu vou curtir e vou aproveitar a minha vida, fazer o que eu quiser. Tem um propósito. E depois daqui, continua tendo um propósito. Existe um plano, né? Maior do que tudo. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo.